Minha nora estava tentando matar meu filho, e eu tinha acabado de flagrá-la no ato. Deixe-me voltar um pouco para explicar como cheguei a esse momento aterrorizante que destruiria minha família para sempre. Meu nome é Regina Castro, tenho 60 anos e sempre vivi em Aracaju, Sergipe, naquela mesma casa onde criei meu Eduardo. Sou viúva há 8 anos, desde que perdi meu querido Antônio para um câncer fulminante. Depois disso, meu filho se tornou tudo para mim. Eduardo sempre foi um menino exemplar, estudioso, dedicado. Formou-se em engenharia civil e construiu uma empresa de sucesso aqui na região. Aos 36 anos, ele tinha conquistado tudo o que sonhara: uma construtora próspera, uma casa linda no bairro 13 de Julho e um casamento que eu acreditava ser perfeito. Foi há 4 anos que Eduardo me apresentou Bianca. Lembro como se fosse ontem. Ela tinha 28 anos na época. Era bonita, elegante, sempre muito bem vestida com roupas de marca. Trabalhava como gerente de marketing em uma empresa multinacional. Confesso que no início senti uma pontada de ciúme maternal, aquela sensação de estar perdendo meu filho para outra mulher. Mas Bianca era encantadora, sempre gentil comigo. Me chamava de mãezinha, com aquele sorriso perfeito que mostrava dentes branquíssimos. Ela trazia flores quando me visitava, elogiava minha comida, perguntava sobre minha saúde. Como eu poderia suspeitar de alguém assim? O casamento deles foi em dezembro de 2021, uma cerimônia linda na praia de Atalaia, com mais de 200 convidados. Eduardo gastou cerca de R$120 mil naquele casamento dos sonhos. Eu chorei de emoção ao vê-lo no altar, tão feliz, tão apaixonado. Bianca estava deslumbrante em seu vestido importado, que custou sozinho R$30 mil. Tudo parecia um conto de fadas. Os primeiros 2 anos de casamento transcorreram aparentemente bem. Eles viajavam bastante, postavam fotos sorridentes nas redes sociais, jantavam em restaurantes caros. Eu os visitava aos domingos para o almoço, mantendo aquela tradição familiar que tanto prezava. Mas comecei a notar pequenas coisas estranhas. Bianca sempre encontrava desculpas para que Eduardo não me visitasse durante a semana. Ela controlava as finanças do casal com mão de ferro, dizendo que era mais organizada que meu filho. Eduardo começou a emagrecer. Parecia sempre cansado, com olheiras profundas que não combinavam com sua idade. Há 3 meses, meu filho foi diagnosticado com uma infecção renal grave. Os médicos ficaram surpresos porque Eduardo sempre foi saudável. Nunca teve problemas de saúde significativos. Ele precisou ser internado no Hospital São Lucas, aqui em Aracaju, para tratamento intravenoso com antibióticos potentes. Bianca se mostrou a esposa dedicada. Ficava horas no hospital. Não saía de perto dele. Eu ia visitá-lo todos os dias às 14 horas, mas ela sempre estava lá, controlando tudo, decidindo quem podia entrar, quanto tempo podia ficar. Naquela terça-feira fatídica, 23 de outubro de 2025, eu tinha um compromisso médico pela manhã que foi cancelado de última hora. Decidi ir ao hospital mais cedo, por volta das 10 horas, para fazer uma surpresa ao meu Eduardo. Levei aquela sopa de legumes que ele tanto adorava, feita com todo o meu carinho. Subi até o quarto número 412 no 4º andar, meu coração apertado de preocupação com meu filho. A porta estava entreaberta. Algo me fez parar antes de entrar completamente. Pela fresta, vi Bianca ao lado da cama de Eduardo. Ele dormia profundamente, o rosto pálido contra o travesseiro branco. Mas o que ela segurava nas mãos fez meu sangue gelar. Era uma seringa, e ela estava injetando algo no tubo do soro que alimentava as veias do meu filho. Seus movimentos eram calculados, cuidadosos, como alguém que já fizera aquilo muitas vezes antes. Fiquei paralisada, tentando processar o que meus olhos viam. Não podia ser verdade. Devia estar enganada. Mas então, Bianca girou a cabeça e me viu. Nossos olhos se encontraram. O sangue fugiu do rosto dela instantaneamente, transformando sua pele bronzeada em uma máscara pálida de pânico. A seringa ainda estava em sua mão, então dei um passo para dentro do quarto. Pessoal, se você está gostando dessa história, por favor, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos capítulos. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Vou responder todos vocês.
Bianca largou a seringa sobre a bandeja ao lado da cama com um movimento brusco, o metal tilintando contra o aço inoxidável. Aquele som ecoou no silêncio pesado do quarto como um sino de alarme. Não é o que parece, mãezinha. Sua voz saiu esganiçada, desesperada, completamente diferente daquele tom doce e controlado que eu conhecia. Ela estendeu as mãos trêmulas em minha direção, como se pudesse me segurar à distância com aquele gesto. Eu posso explicar tudo, eu juro que posso explicar. Meus olhos se fixaram na seringa abandonada. O líquido dentro era de uma cor estranha, levemente amarelado. Definitivamente não era soro fisiológico ou qualquer medicação que eu conhecesse dos meus anos cuidando do meu falecido marido. Eduardo continuava dormindo, alheio à cena que se desenrolava ao seu lado, seu peito subindo e descendo em respirações lentas e profundas. O que você estava fazendo? Minha voz saiu mais firme do que eu esperava, considerando que minhas pernas tremiam tanto que precisei me apoiar no batente da porta. O que você acabou de injetar no meu filho? É só vitamina C. Bianca tentou sorrir, mas o resultado foi uma careta grotesca que distorceu suas feições normalmente harmoniosas. O médico recomendou para ajudar na recuperação dele. Sério, dona Regina, a senhora está se preocupando à toa. Mas sua linguagem corporal atraía completamente. Ela suava frio apesar do ar-condicionado gelado do quarto. Seus olhos desviavam dos meus constantemente, procurando uma saída, calculando. As mãos ainda tremiam violentamente, entrelaçando-se e desatando-se numa dança nervosa. Vitamina C? Repeti, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim, substituindo o choque inicial. Você acha que eu sou idiota, Bianca? Que eu nasci ontem? Os enfermeiros administram as medicações prescritas. As esposas não ficam injetando coisas escondidas nos soros dos maridos. Dei mais um passo para dentro do quarto e ela recuou instintivamente. Naquele momento, peguei meu celular no fundo da bolsa. Minhas mãos também tremiam, mas consegui discar 190. A ligação foi atendida rapidamente. Polícia Militar. Qual sua emergência? Preciso de ajuda urgente no Hospital São Lucas. Minha voz saiu alta demais, ecoando pelo corredor. Quarto 412. Minha nora está tentando envenenar meu filho. Não! Bianca gritou, correndo até a porta e tentando arrancar o telefone da minha mão. Nós lutamos por alguns segundos, mas segurei firme o aparelho. Você está maluca? Desliga esse telefone agora! Consegui me desvencilhar dela e corri para o corredor, onde 2 enfermeiros já apareciam para verificar a confusão. Terminei de passar o endereço para a polícia enquanto Bianca me seguia, chorando, implorando. A senhora não entende nada. Ela soluçava alto, chamando a atenção de pacientes e visitantes. Eu amo o Eduardo. Jamais faria mal a ele. A senhora está destruindo minha vida com essas acusações absurdas. Então, por que você estava injetando algo escondida? Enfrentei-a, minha voz cortante como uma lâmina. Por que não chamou um enfermeiro? Por que escondeu a seringa quando me viu? Ela abriu a boca, mas nenhuma resposta convincente saiu. Apenas mais lágrimas escorrendo por seu rosto perfeitamente maquiado, deixando rastros negros de rímel. Os enfermeiros nos observavam com expressões confusas e preocupadas. Precisamos entrar no quarto e verificar o paciente, disse uma das enfermeiras, uma mulher robusta de cerca de 50 anos com cabelos grisalhos presos num coque. E isolar aquela seringa até a polícia chegar. Entramos juntas no quarto. Eduardo começava a despertar com toda a confusão, piscando os olhos devagar, ainda desorientado pelos sedativos. A enfermeira verificou seus sinais vitais rapidamente, franzindo a testa. A pressão dele está muito baixa, ela murmurou, ajustando o monitor. E a frequência cardíaca também. Vou chamar o médico. Meu coração disparou. Seria efeito daquela substância? Bianca estava de fato envenenando meu filho lentamente, disfarçando como complicações da infecção renal? Quantas vezes ela já tinha feito isso antes, durante todos esses meses de internação? Mãe! A voz fraca de Eduardo me fez correr para o lado da cama. Segurei sua mão, que estava gelada e suada. O que está acontecendo? Por que tem tanta gente aqui? Fique calmo, meu filho. Tentei acalmá-lo, embora meu próprio coração batesse descompassado. Tudo vai ficar bem. Bianca tentou se aproximar também, mas a enfermeira a bloqueou com um gesto firme. Ela desabou numa cadeira no canto,
o rosto entre as mãos, soluçando convulsivamente. Eduardo olhou de mim para ela, completamente perdido. 15 minutos depois, que pareceram uma eternidade, 2 policiais militares entraram no quarto. Os policiais eram 2 homens jovens, um alto e magro, outro mais baixo e musculoso. Ambos tinham expressões sérias que ficaram ainda mais graves quando viram a cena. Uma paciente na cama, conectado a monitores apitando, uma mulher chorando no canto, uma enfermeira segurando uma seringa com luvas, e eu ainda tremendo de adrenalina. "Quem fez a ligação?" perguntou o policial mais alto, tirando um caderninho do bolso. "Fui eu", respondi, forçando minha voz a soar firme. "Sou Regina Castro, mãe do paciente. Flagrei minha nora injetando uma substância não identificada no soro do meu filho." O policial anotou tudo meticulosamente enquanto seu parceiro se aproximava de Bianca. Ela levantou o rosto, que estava vermelho e inchado de tanto chorar. Suas mãos ainda tremiam enquanto limpava o rímel borrado. "Senhora, a senhora pode nos mostrar sua identificação?" pediu o policial mais baixo, sua voz educada, mas firme. Bianca remexeu em sua bolsa de grife, uma Louis Vuitton que custava fácil uns R$ 8.000. Enquanto procurava a carteira, percebi que ela demorava mais do que o necessário, seus dedos nervosos tocando diversos objetos dentro da bolsa. Finalmente entregou sua identidade com mãos trêmulas. "Bianca Castro, 32 anos", leu o policial em voz alta. "Esposa do paciente?" "Sim", ela sussurrou, a voz rouca de tanto chorar. "Estou casada com Eduardo há 4 anos." "Eu jamais faria mal a ele, oficial. Isso é tudo um mal-entendido terrível." "Um mal-entendido?" Minha voz subiu algumas oitavas. "Eu vi você injetando algo naquele soro. Vi com meus próprios olhos." O médico entrou naquele momento, um homem de meia-idade com óculos de armação fina e jaleco branco impecável. Ele foi direto verificar Eduardo, que agora estava mais acordado, mas visivelmente confuso e assustado. "O que houve aqui?" O Dr. Mendes, que acompanhava o caso do meu filho desde o início, olhou para todos nós com preocupação. "Por que os sinais vitais do Eduardo estão alterados?" A enfermeira explicou rapidamente a situação, mostrando a seringa que havia isolado numa bandeja esterilizada. O Dr. Mendes pegou-a cuidadosamente, examinando o conteúdo contra a luz. "Isso definitivamente não é nenhuma medicação prescrita por mim", ele disse gravemente. "Vou mandar analisar imediatamente no laboratório." "Eduardo, você sabia que sua esposa estava administrando substâncias não prescritas?" Meu filho olhou para Bianca com uma expressão que partiu meu coração. Era confusão, misturada com medo e algo mais que não consegui identificar. Seria desconfiança? Não, ele respondeu fraco. "Bianca, o que está acontecendo?" Ela soluçou mais alto, sacudindo a cabeça vigorosamente. "Eduardo, meu amor, eu posso explicar tudo. Não é o que parece." "Então explique", disse o policial mais alto. "E por favor, precisamos revistar sua bolsa." O rosto de Bianca empalideceu tanto que pensei que ela fosse desmaiar. "Minha bolsa? Por quê? Vocês não podem fazer isso." "Na verdade, podemos sim, senhora", respondeu o policial calmamente. "Há uma suspeita razoável de crime sendo cometido. A senhora pode entregar a bolsa voluntariamente ou podemos obter um mandado, mas isso vai demorar e complicar as coisas." Por um longo momento, Bianca apenas segurou sua bolsa contra o peito, como se fosse um escudo. Seus olhos corriam pela sala, procurando uma saída, mas estávamos todos bloqueando as possíveis rotas de fuga. Eduardo a observava do leito, a confusão em seu rosto dando lugar a algo mais sombrio. "Bianca", ele disse, sua voz fraca, mas carregada de emoção. "Se você não tem nada a esconder, apenas mostre a bolsa." Aquilo pareceu quebrar a última resistência dela. Com movimentos lentos, quase relutantes, ela estendeu a bolsa Louis Vuitton para o policial. Ele a pegou e a colocou sobre a mesa de apoio, abrindo-a cuidadosamente enquanto o parceiro filmava tudo com o celular para registro. O que eles tiraram de dentro daquela bolsa fez todo o ar escapar dos meus pulmões. Primeiro, mais 3 seringas, todas preenchidas com o mesmo líquido amarelado. Depois, 2 frascos pequenos sem rótulo com substâncias diferentes. Um deles continha um pó branco, o outro um líquido claro. Havia também um caderninho de anotações com datas e horários meticulosamente registrados. E,
Mais perturbador ainda, uma impressão de páginas da internet sobre venenos não detectáveis e seus efeitos em exames toxicológicos. Meu Deus! Sussurrei, sentindo minhas pernas fraquejarem. Tive que me sentar na cadeira ao lado da cama de Eduardo. Meu Deus do céu! Eduardo estava pálido como a parede branca atrás dele. Seus olhos fixos em Bianca continham agora uma mistura de horror e traição que nenhuma mãe deveria ver no rosto de um filho. Bianca, ele sussurrou, e havia tanto sofrimento naquela única palavra. O que você fez? Ela caiu de joelhos no chão, as mãos estendidas em súplica. Eduardo, meu amor, eu posso explicar. Não é o que você está pensando. Eu amo você. Mas suas palavras soaram vazias, desesperadas, a mentira óbvia até para ela mesma. Os policiais já estavam pegando suas algemas. Bianca Castro! Disse o policial mais alto com voz solene. A senhora está presa por tentativa de homicídio. O som das algemas se fechando nos pulsos de Bianca ecoou pelo quarto como um disparo. Ela não resistiu, apenas continuou chorando, o corpo curvado em derrota. Eu segurava a mão de Eduardo com tanta força que meus dedos doíam, mas ele não reclamou. Estava em estado de choque, olhando fixamente para a mulher que prometera amar na saúde e na doença. Mãe! Sua voz saiu trêmula. Há quanto tempo ela estava fazendo isso? Antes que eu pudesse responder, o Dr. Mendes interveio. Sua expressão grave enquanto folheava o caderninho de anotações que os policiais haviam encontrado. Ele ajustou os óculos, os olhos escaneando rapidamente as páginas. Eduardo, preciso fazer uma pergunta importante, disse o médico, sentando-se na beirada da cama. Você tem tido episódios de náusea, fraqueza extrema, palpitações ou tonturas mesmo antes da internação? Meu filho pensou por um momento, então assentiu lentamente. Sim, há uns 5, talvez 6 meses. Achei que era estresse do trabalho. A empresa estava com alguns projetos grandes e eu andava fazendo muitas horas extras. E sua esposa preparava suas refeições? Continuou o Dr. Mendes. Sempre, respondeu Eduardo, e vi o momento em que a compreensão começou a se formar em seus olhos. Ela insistia em fazer meu café da manhã e jantar. Dizia que queria me mimar, cuidar de mim. O doutor fechou o caderninho com um suspiro pesado. Pelas anotações aqui, ela vinha administrando pequenas doses de algo que parece ser arsênico por meses. Doses calculadas para não matar imediatamente, mas para simular sintomas de doença natural. O quarto girou ao meu redor. Tive que respirar fundo várias vezes para não desmaiar. Arsênico. Minha nora estava envenenando meu filho com arsênico, como nos filmes de suspense, como nas histórias de assassinatos que a gente lê nos jornais e pensa que nunca aconteceria com a gente. Então minha infecção renal... Eduardo começou, sua voz quebrando. Provavelmente foi causada ou agravada pelo envenenamento gradual, completou o médico. O arsênico afeta múltiplos sistemas do corpo, incluindo os rins. Por isso você não estava respondendo ao tratamento tão bem quanto esperávamos. Cada vez que melhorava um pouco, ela injetava mais veneno. Por quê? A pergunta de Eduardo foi um grito de dor. Ele virou-se para Bianca, que ainda estava de joelhos, agora entre os 2 policiais. Por que, Bianca? O que eu te fiz? Eu te amava. Te dei tudo o que você queria. Ela levantou o rosto e, pela primeira vez, vi algo diferente em seus olhos. A máscara da esposa doce e dedicada havia caído completamente. O que restou foi frio, calculista, quase indiferente. Você não me deu tudo, ela disse, sua voz surpreendentemente calma agora. Você me deu uma casa bonita, carros caros, joias, mas não me deu seu patrimônio. Levei alguns segundos para processar aquelas palavras. Patrimônio? Do que você está falando? Bianca riu, um som amargo e sem humor. A empresa, os investimentos, as propriedades, tudo estava no nome dele. Eu era apenas a esposa, sem acesso real ao dinheiro. Se eu pedisse divórcio, sairia com metade de quase nada, porque ele sempre foi esperto o suficiente para manter os bens principais em nome da empresa e de confiança. Eduardo ficou ainda mais pálido. Você está dizendo que tentou me matar por dinheiro? Não apenas dinheiro. Ela cuspiu as palavras. Liberdade, poder. Você nunca me deixava tomar decisões reais. Sempre era minha empresa, meus investimentos, minhas propriedades. Eu era apenas um acessório bonito no seu braço. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo.
Aquela não podia ser a mesma mulher que me chamava de mãezinha, que sorria docemente nas reuniões de família, que postava fotos românticas com meu filho nas redes sociais. Havia um seguro de vida, continuou Bianca, e agora parecia querer confessar tudo, como se guardasse aquilo há muito tempo. 2,5 milhões, e como sua esposa, eu seria a beneficiária. Com você morto de causas naturais, eu ficaria com tudo. O seguro, metade da empresa, as propriedades, e ninguém suspeitaria de nada. O Dr. Mendes balançou a cabeça, enojado. Você pesquisou sobre venenos não detectáveis. Planejou cada dose cuidadosamente. Isso é premeditação, não crime passional. Quanto tempo? Perguntei, sentindo lágrimas correrem pelo meu rosto. Quanto tempo você planejou matar meu filho? Bianca me olhou nos olhos, e o que vi lá me assustou. Não havia remorso, apenas frustração por ter sido pega. Desde 6 meses depois do casamento, ela respondeu friamente. Quando descobri que ele não ia me incluir como sócia da empresa, como prometeu antes do casamento, foi então que comecei a pesquisar formas de conseguir o que era meu por direito. Por direito? Explodi, levantando-me da cadeira. Você não tinha direito nenhum. Meu filho trabalhou anos para construir aquela empresa. Investiu cada centavo que tinha, passou noites sem dormir, sacrificou tanto. E você, que entrou na vida dele com suas roupas de grife e seu sorriso falso, acha que tem direito a tirar tudo dele? Os policiais começaram a conduzi-la para fora. Eduardo chamou seu nome uma última vez. Bianca. Ela parou, olhando por cima do ombro. Eu ia te incluir na empresa, ele disse, e sua voz estava carregada de tristeza. No nosso aniversário de 5 anos de casamento, em dezembro, tinha tudo preparado. Você seria sócia com 20% das ações. Eu ia anunciar na festa surpresa que estava planejando. Pela primeira vez, vi algo parecido com remorso cruzar o rosto de Bianca. Mas durou apenas 1 segundo antes dos policiais a levarem embora. Depois que levaram Bianca, o quarto ficou em silêncio pesado, interrompido apenas pelos bips regulares dos monitores e a respiração irregular de Eduardo. Eu ainda segurava sua mão, sem conseguir soltá-la, como se meu toque pudesse protegê-lo retroativamente de todo o mal que ele sofrera. O Dr. Mendes saiu para providenciar exames toxicológicos completos e coordenar com o laboratório a análise das substâncias encontradas na bolsa de Bianca. Uma enfermeira nova entrou para verificar os sinais vitais de Eduardo e trocar o soro contaminado por um novo, fazendo questão de nos mostrar cada passo do procedimento para nos tranquilizar. Mãe! Eduardo finalmente quebrou o silêncio, sua voz fraca. Eu deveria ter percebido. Como eu não percebi? Sentei-me mais perto dele, acariciando seu cabelo como fazia quando ele era criança e acordava com pesadelos. Você confiava nela, meu filho. Você a amava. Como poderia suspeitar que sua própria esposa estava te envenenando? Mas os sinais estavam todos lá. Ele insistiu, fechando os olhos com força. Eu me sentia mal sempre depois das refeições que ela preparava. Melhorava quando viajava a trabalho e comia fora. E mesmo aqui no hospital, quando você vinha me visitar, eu me sentia melhor. Mas quando ficava só com ela sempre estava injetando mais veneno, completei, sentindo náusea só de pensar. Todo dia, discretamente, enquanto você dormia ou estava sedado. Eduardo abriu os olhos e vi lágrimas escorrendo por suas têmporas. 4 anos, mãe. Eu desperdicei 4 anos da minha vida com uma assassina. Dormi ao lado dela todas as noites. Fiz planos de futuro. Falávamos em ter filhos. Meu sangue gelou. Graças a Deus vocês não tiveram filhos. Ela dizia que estava tentando. Eduardo soluçou. Fazia aquela cara triste todo mês quando não engravidava. Eu cheguei a fazer exames, achando que o problema era comigo. Mas agora percebo que ela tomava anticoncepcional escondida. Claro que tomava. Não ia querer um bebê para atrapalhar seus planos de me matar. Fiquei ali, segurando meu filho enquanto ele chorava, liberando toda a dor, traição e horror daquela revelação. Meu coração estava despedaçado por ele. Eduardo sempre foi um homem bom, trabalhador, honesto. Não merecia nada daquilo. Depois de alguns minutos, ele se acalmou um pouco e limpou o rosto com as mãos. Tem mais uma coisa, mãe. Algo que eu nunca te contei. Senti um aperto no peito. O quê? Há 2 anos, quando o papai morreu,
Você lembra que tivemos que vender aquele apartamento na praia que era dele? O de Atalaia? Assenti. Antônio havia comprado aquele apartamento anos atrás como investimento. Depois de sua morte, decidimos vender porque a manutenção estava cara e eu não usava mais. Vendemos por R$ 300.000, Eduardo continuou. Você ficou com metade e eu com a outra metade. Lembra que eu disse que ia investir minha parte na empresa? Lembro, sim. Eu menti. Ele desviou o olhar, claramente envergonhado. Bianca me convenceu a colocar o dinheiro numa conta conjunta. Disse que era importante para nós começarmos a construir um patrimônio como casal. Eu estava tão apaixonado, tão bobo, que concordei. Meu estômago revirou. Eduardo. 3 meses depois, ela esvaziou a conta. Ele confessou, a voz carregada de vergonha. Disse que tinha investido numa oportunidade incrível que uma amiga ofereceu. Um negócio de importação de cosméticos. Eu acreditei. Esperei os lucros que ela prometeu. Eles nunca vieram. R$ 150.000, sussurrei, fazendo as contas. Ela roubou R$ 150.000 de você? Eu nunca te contei porque tinha vergonha, Eduardo admitiu. Você já não gostava muito dela, mesmo tentando disfarçar. Se soubesse que ela tinha me enganado assim, teria me obrigado a terminar o casamento. E eu ainda estava apaixonado. Achei que tinha sido apenas um erro de julgamento dela. Respirei fundo, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Ela planejava isso desde o início. Primeiro roubou seu dinheiro, testando até onde conseguia chegar. Quando viu que você confiava nela cegamente, decidiu ir mais longe. O pior é que tem mais, Eduardo continuou. E eu mal podia acreditar que havia mais. Nos últimos 6 meses, ela vinha me pedindo para fazer um testamento. Dizia que era prudente, que pessoas bem-sucedidas como eu deveriam ter seus assuntos em ordem. Insistia que eu deixasse tudo para ela, já que éramos casados e não tínhamos filhos. Você fez? Minha voz saiu esganiçada. Não, ele balançou a cabeça. Algo me fez adiar sempre. Dizia que era morboso pensar nisso com apenas 36 anos. Agora percebo que alguma parte de mim, no fundo, desconfiava dela. Meu instinto tentava me proteger. Naquele momento, o delegado chegou ao quarto. Era um homem de cerca de 50 anos, cabelos grisalhos, expressão experiente de quem já viu de tudo. Apresentou-se como Delegado Carvalho e pediu permissão para fazer algumas perguntas a Eduardo. Claro, delegado. Eduardo se ajeitou na cama, tentando parecer mais composto. Senhor Castro, preciso que o senhor faça uma cronologia de quando começou a se sentir mal. Quanto mais detalhes, melhor. Eduardo pensou por um momento. Foi em abril deste ano. Começou com náuseas leves depois do café da manhã. Achei que era algo que tinha comido estragado, mas continuou nos dias seguintes. E piorou com o tempo? Sim, em maio, comecei a ter tonturas, fraqueza nas pernas. Perdi cerca de 8 quilos sem estar fazendo dieta. Minha ex-esposa, ele corrigiu amargamente. Dizia que era estresse. Marcou consultas com psicólogos, não com médicos clínicos. Esperto, murmurou o delegado, anotando tudo. Ela queria que você atribuísse os sintomas a causas emocionais, não físicas. Em julho, desmaiei no escritório. Eduardo continuou. Foi quando finalmente fui a um médico de verdade. Fizeram exames e encontraram a infecção renal. Mas agora percebo que provavelmente foi causada pelo envenenamento gradual. O delegado olhou para mim. E a senhora, dona Regina? Quando começou a suspeitar? Nunca realmente suspeitei. Admiti com vergonha. Bianca era muito convincente. Mas eu sentia que algo estava errado. Eduardo emagrecendo tanto, sempre cansado. E ela controlava tudo, decidia quando ele podia receber visitas, o que ele podia comer. Achei que era zelo excessivo. Foi bom a senhora ter chegado naquela hora hoje, disse o delegado. Se tivesse demorado mais alguns minutos, ela teria terminado de aplicar a dose. Pelo que o Dr. Mendes me disse, aquela quantidade seria suficiente para causar uma parada cardíaca nas próximas horas. Eduardo ficou lívido. Eu mesma senti o quarto girar novamente. Ela estava acelerando o plano, o delegado explicou. Provavelmente percebeu que você começava a melhorar com o tratamento hospitalar adequado. Decidiu terminar logo. Meu Deus, sussurrei. Se eu não tivesse vindo hoje... Mas tinha vindo, e salvara meu filho. Nos dias seguintes ao flagrante, a vida virou um turbilhão.
O caso de Eduardo ganhou destaque na mídia local de Aracaju. Esposa tenta envenenar marido empresário em hospital. Era a manchete que aparecia em todos os portais de notícia. Repórteres acamparam na porta do Hospital São Lucas, tentando conseguir entrevistas. Eu recusei todas. Eduardo também. Aquilo não era entretenimento. Era nossa dor, nossa tragédia pessoal sendo transformada em espetáculo. O advogado de Eduardo, Dr. Henrique Tavares, um homem competente que já trabalhava para a construtora há anos, assumiu também a parte criminal do caso. Ele visitou Eduardo no hospital 3 dias depois da prisão de Bianca, trazendo notícias que apenas aprofundaram nosso horror. Eduardo, precisamos conversar sobre algumas descobertas, disse o advogado, sentando-se na cadeira ao lado da cama. Eu estava lá também, como sempre, recusando-me a deixar meu filho sozinho por muito tempo. Pode falar, Dr. Henrique, Eduardo respondeu. Ele já estava melhor fisicamente. Os médicos começaram um tratamento de quelação para remover o arsênico do corpo dele. A recuperação seria longa, mas os doutores eram otimistas. A polícia terminou a análise forense da bolsa de Bianca e do computador dela. O que encontraram é perturbador. O advogado ajustou seus óculos, um gesto que eu aprendera a reconhecer como sinal de nervosismo. Ela não planejou isso sozinha. Meu coração disparou. Como assim? Bianca tinha um cúmplice, um ex-namorado chamado Rafael Mendes, 38 anos, que mora em São Paulo. Ele é farmacêutico. Foi quem forneceu o arsênico e orientou as dosagens para que a morte parecesse natural. Eduardo fechou os olhos, o maxilar tenso. Tinha outro homem. Sim. E tem mais. O advogado puxou alguns papéis de sua pasta. Encontramos mensagens entre eles, planejando o que fariam depois da sua morte. Rafael viria para Aracaju. Eles se casariam após um período considerado respeitoso de luto. Usariam o dinheiro do seguro e da herança para abrir uma rede de farmácias no Nordeste. Eu precisei me sentar. Aquilo era pior do que eu imaginava. Ela estava traindo meu filho enquanto tentava matá-lo? Por pelo menos 1 ano, de acordo com as mensagens, confirmou o advogado. Eles se encontravam em São Paulo quando Bianca dizia que ia visitar a mãe em Ribeirão Preto. Rafael, inclusive, veio a Aracaju 2 vezes, ficou hospedado em hotéis enquanto Eduardo estava viajando a trabalho. Eduardo abriu os olhos e via algo novo neles. Não era mais apenas dor ou traição, era raiva. Uma fúria fria e controlada que nunca tinha visto em meu filho gentil. Ela me fez de idiota, ele disse, a voz baixa, mas carregada de veneno. Completamente de idiota. Tem mais informações financeiras que você precisa saber. O advogado continuou. Aqueles R$ 150 mil que sumiram da conta conjunta não foram investidos em negócio nenhum. Bianca transferiu tudo para Rafael. Ele usou o dinheiro para abrir uma farmácia em São Paulo que está em nome dele. Meu dinheiro, Eduardo disse entre dentes cerrados. O dinheiro da herança do meu pai. Podemos processar para recuperar, o advogado garantiu. Com as provas que temos, será fácil provar que foi obtido através de fraude. Faça isso, ordenou Eduardo. Quero cada centavo de volta. E quero que eles paguem por tudo o que fizeram. O advogado assentiu. Rafael já foi preso em São Paulo. Ele está sendo acusado de formação de quadrilha e fornecimento de substância tóxica para fins criminosos. A promotoria está pedindo 20 anos de prisão para cada um deles. Apenas 20? Perguntei incrédula. Eles tentaram matar meu filho, planejaram tudo friamente. Isso não deveria ser prisão perpétua? No Brasil não temos prisão perpétua, dona Regina, explicou o advogado pacientemente. Mas com a tentativa de homicídio qualificado, mais a fraude, mais a formação de quadrilha, eles podem pegar de 25 a 30 anos. E duvido que conseguirão redução de pena. O caso é muito grave e premeditado. Nos dias seguintes, mais detalhes sórdidos emergiram. Descobrimos que Bianca tinha criado perfis falsos nas redes sociais para pesquisar sobre envenenamento por arsênico. Ela frequentava fóruns obscuros da internet onde pessoas discutiam crimes perfeitos. Tinha até um caderno separado onde anotava sintomas que Eduardo apresentava, comparando com os efeitos esperados do veneno, como se fosse um maldito experimento científico. Como alguém se torna assim? Perguntei ao Dr. Henrique numa das reuniões. Como uma pessoa aparentemente normal planeja matar outra a sangue frio? Sociopatas existem, dona Regina, ele respondeu.
E geralmente são charmosos, convincentes. É assim que conseguem enganar as pessoas ao seu redor. Bianca provavelmente sempre foi assim, apenas escondeu bem. Eduardo estava na sessão de fisioterapia, recuperando a força muscular que perdeu durante meses de envenenamento. Então eu e o advogado estávamos conversando sozinhos na sala de espera. Descobrimos mais sobre o passado dela, continuou o Dr. Henrique. Bianca tinha um histórico, não criminal, mas preocupante. O que você quer dizer? Ela já foi casada antes, aos 24 anos, com um empresário de Ribeirão Preto. O casamento durou apenas 2 anos. Ele morreu em circunstâncias estranhas. Um acidente de carro. Bateu numa árvore voltando de uma viagem de negócios. O carro pegou fogo. Sentiu sangue gelar nas veias. Você acha que... Não há como provar agora, anos depois. O advogado levantou as mãos. Mas Bianca recebeu um seguro de vida considerável. R$ 500 mil. Foi com esse dinheiro que ela financiou seu estilo de vida de luxo, as roupas de grife, a vida em São Paulo, até conhecer Eduardo e encontrar uma vítima ainda mais lucrativa. Meu Deus, sussurrei. Ela é uma assassina em série. Possivelmente, concordou o advogado. A polícia de São Paulo reabriu o caso do primeiro marido. Vão exumar o corpo se a família concordar. Se encontrarem arsênico nos restos mortais, Bianca responderá por mais um homicídio. Contei tudo isso a Eduardo naquela noite. Ele ouviu em silêncio, o rosto uma máscara de pedra. Quando terminei, ele apenas disse: Ela escolheu o alvo errado desta vez. O primeiro marido não tinha uma mãe tão atenta quanto você. Mas eu tinha. E você me salvou, mãe. Segurei sua mão, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Sempre vou te salvar, meu filho. Sempre. 2 semanas depois, os exames toxicológicos confirmaram níveis altíssimos de arsênico no corpo de Eduardo. Os médicos ficaram impressionados que ele ainda estivesse vivo. O Dr. Mendes me disse, em particular, que mais 2 ou 3 doses daquelas injeções que flagrei Bianca aplicando teriam sido fatais. 5 minutos, ele disse, balançando a cabeça. Se a senhora tivesse chegado 5 minutos mais tarde, teria encontrado seu filho morto. Aquela informação me assombrou por dias. 5 minutos. A diferença entre vida e morte. Entre justiça e assassinato, impune. O universo tinha me colocado ali naquele momento exato por algum motivo. O julgamento de Bianca e Rafael foi marcado para 3 meses depois. Nesse meio tempo, Eduardo recebeu alta do hospital, mas precisou de fisioterapia intensiva e acompanhamento médico constante. Ele se mudou temporariamente para minha casa. Não conseguia mais voltar para aquela casa onde vivera com Bianca, onde ela preparava suas refeições envenenadas, onde dormira ao lado dele planejando sua morte. Vou vender tudo, ele me disse uma noite, enquanto tomávamos chá na varanda. Estava uma noite agradável de novembro, brisa fresca vinda do mar. A casa, os móveis, tudo que ela tocou. Não quero mais nada que me lembre dela. Eu entendo, filho, respondi, servindo mais chá. Tinha voltado a fazer os chás calmantes que preparava quando ele era adolescente e precisava relaxar antes das provas. Mas não tome decisões precipitadas. Espere o julgamento terminar. Espere sua cabeça clarear. Minha cabeça está clara, mãe. Ele insistiu. Pela primeira vez em meses está clara. Aquela mulher me envenenou não só com arsênico, mas com mentiras, manipulação, falso amor. Preciso limpar minha vida dela completamente. Nos meses que antecederam o julgamento, surgiram obstáculos que nenhum de nós antecipou. A família de Bianca, que até então estava em silêncio, decidiu se manifestar. Seus pais, um casal de idosos de Ribeirão Preto, contrataram um advogado famoso de São Paulo, Dr. Marcelo Figueiredo, conhecido por defender causas impossíveis e, muitas vezes, vencer. O Dr. Figueiredo construiu uma defesa baseada em alegar que Bianca sofria de transtorno psicológico não diagnosticado. Trouxe psiquiatras que jamais a examinaram, mas estavam dispostos a testemunhar que ela poderia ter tendências sociopáticas resultantes de trauma infantil. Alegaram que ela não tinha capacidade de compreender a ilegalidade de seus atos. É ridículo, o Dr. Henrique nos explicou numa reunião. Todas as evidências mostram premeditação clara. Os cadernos de anotações, as pesquisas na internet, as mensagens com o cúmplice. Mas, infelizmente, é uma estratégia legal válida. Se conseguirem convencer o juiz de insanidade mental,
Ela pode acabar num hospital psiquiátrico em vez da prisão e ser liberada em poucos anos quando for curada. Isso não pode acontecer, Eduardo disse, a voz tensa. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. Era calculista, metódica. Isso não é loucura, é maldade pura. Vamos lutar, garantiu o advogado. Temos nossos próprios peritos e temos as mensagens entre ela e Rafael, onde discutem friamente cada passo do plano. Nenhum louco seria tão organizado. Mas a defesa de Bianca não parou por aí. Eles começaram uma campanha de difamação contra Eduardo na imprensa. Deram entrevistas alegando que meu filho era um marido controlador e abusivo, que mantinha Bianca em cárcere privado emocional, que a maltratava psicologicamente. Pintaram-na como vítima que reagiu da única forma que conhecia. É uma inversão completa da verdade. Eu gritei quando vi a primeira entrevista na televisão. A mãe de Bianca, chorando copiosamente, dizendo que a filha era uma alma sensível que sofria em silêncio. Eduardo assistiu às entrevistas com uma expressão de desgosto. Deixe eles falarem, mãe. A verdade vai aparecer no tribunal. Mas aquelas mentiras tinham efeito. De repente, havia dois lados na opinião pública. Algumas pessoas começaram a questionar se Eduardo realmente era inocente. Blogueiros e influenciadores digitais faziam vídeos especulando sobre o outro lado da história. As redes sociais se dividiram. Como podem defender uma tentativa de assassinato? Eu perguntava em desespero. Ela foi pega com a seringa na mão. Tem provas. As pessoas gostam de teorias da conspiração, explicou o Dr. Henrique, e gostam de torcer pelo underdog, mesmo quando o underdog é uma assassina. Mas não se preocupe. No tribunal, opinião pública não importa. Importam fatos. Então veio outro golpe. Um dos frascos encontrados na bolsa de Bianca não continha arsênico. Continha apenas água. A defesa se agarrou a isso como prova de que nem tudo na bolsa dela era veneno, que talvez ela realmente estivesse apenas dando vitaminas, como alegou inicialmente. É absurdo, o Dr. Henrique nos assegurou. Os outros frascos tinham arsênico. A seringa que ela estava usando tinha arsênico. Um frasco de água não muda nada, mas mudava a narrativa pública. Agora havia dúvida razoável na mente de algumas pessoas. Os comentários nas notícias sobre o caso ficaram cada vez mais divididos. Eduardo parou de ler qualquer coisa sobre o processo. Focou-se apenas em sua recuperação. A saúde dele melhorou significativamente. Os tratamentos de quelação removeram a maior parte do arsênico de seu sistema. Ele ganhou peso, recuperou a cor saudável na pele. Voltou a trabalhar meio período, focando em reconstruir sua construtora que sofreu durante os meses em que ele esteve doente. Perdi 3 contratos grandes, ele me contou. Empresas que desistiram de trabalhar comigo por causa da publicidade negativa, mas outras ficaram, as que me conhecem de verdade. Vamos reconstruir. Descobrimos também que Bianca havia forjado a assinatura de Eduardo em alguns documentos. Ela tentara transferir propriedades para seu nome enquanto ele estava hospitalizado e vulnerável. Felizmente, o banco recusou as transações por achar suspeitas, mas era mais uma prova de sua natureza criminosa. Rafael, o cúmplice farmacêutico, decidiu fazer um acordo de delação premiada. Em troca de redução de pena, concordou em testemunhar contra Bianca, revelando todos os detalhes de como planejaram o assassinato juntos. Isso foi um golpe enorme para a defesa dela. Ele vai contar tudo. O Dr. Henrique nos informou com satisfação. Como forneceu o arsênico, como instruiu Bianca sobre as dosagens, como planejaram usar o dinheiro depois. E o melhor, ele tem gravações de conversas entre eles. Bianca não sabe disso. Gravações? Eduardo se inclinou para a frente, interessado. Que tipo de gravações? Conversas telefônicas onde ela discute abertamente sobre envenenar você. Rindo, inclusive. Dizendo que você era fácil de enganar, que confiava nela demais. O advogado fez uma pausa. Eduardo, vai ser difícil ouvir. Ela diz coisas muito cruéis. Meu filho engoliu seco, mas manteve a compostura. Quero ouvir. Preciso ouvir. Para finalmente aceitar que a mulher que eu amava nunca existiu realmente. Na semana seguinte, o Dr. Henrique nos trouxe transcrições de algumas gravações. Eu li primeiro, querendo proteger Eduardo das partes mais dolorosas. Mas não havia como suavizar aquilo. Bianca tinha sido monstruosamente cruel.
Em uma conversa, ela ria sobre como Eduardo ficava patético e choroso quando estava doente. Em outra, zombava de como ele acreditava que ela o amava. Dizia que fazer sexo com ele era o preço que pagava pelo dinheiro que teria no final. Chamava-o de idiota, de ingênuo, de tolo. Quando mostrei as transcrições a Eduardo, vi algo morrer em seus olhos. A última esperança de que talvez, em algum momento, ela tivesse sentido algo real por ele. Ela nunca me amou, ele disse simplesmente. Nem um pouco. Desde o primeiro dia, eu fui apenas um alvo. Segurei sua mão. Mas você vai sobreviver a isso. Você vai se recuperar e encontrar alguém que te ame de verdade. Não sei se consigo confiar de novo, ele admitiu. E eu não sabia o que dizer. Porque como alguém confia novamente depois de ser traído tão profundamente? O dia do julgamento chegou em fevereiro de 2026, um verão escaldante em Aracaju. O fórum estava lotado de curiosos, jornalistas e influenciadores de verdadeiros crimes que transformaram o caso em entretenimento macabro. Tivemos que entrar por uma entrada lateral para evitar as câmeras. Bianca chegou algemada, vestindo um terno simples cinza, sem maquiagem, o cabelo preso num coque severo. Claramente sua equipe de defesa queria que ela parecesse frágil e arrependida. Mas quando nossos olhos se encontraram através da sala do tribunal, vi apenas fúria neles, não remorso, fúria por ter sido pega. O juiz era um homem sério de cerca de 60 anos, o Dr. Augusto Meirelles, conhecido por sua rigidez e imparcialidade. Ele deixou claro desde o início que não toleraria teatro, queria apenas fatos. A promotora, doutora Carla Mendonça, uma mulher competente na casa dos 40 anos, apresentou o caso metodicamente, mostrou as evidências, as seringas, os frascos de arsênico, o caderno de anotações com datas e doses, as pesquisas na internet sobre venenos. Era devastador. Senhoras e senhores, ela disse ao júri, sua voz firme e clara. Este não foi um crime passional, não foi um momento de loucura. Foi assassinato premeditado, calculado, executado friamente ao longo de meses. A Ré planejou matar seu marido pelo simples motivo de herdar seu dinheiro. Ela não só planejou com um cúmplice, como executou esse plano com precisão cirúrgica, aumentando gradualmente as doses de veneno para que a morte parecesse natural. Então, chamaram Eduardo ao banco das testemunhas. Meu filho estava magnífico, recuperado fisicamente, vestindo um terno escuro, a postura ereta, mas eu via a dor em seus olhos enquanto jurava dizer a verdade. Senhor Castro, a promotora começou, o senhor pode nos contar quando começou a notar sintomas de envenenamento? Eduardo respirou fundo. Foi em abril de 2025. Comecei a sentir náuseas persistentes, fraqueza, perdi muito peso. Achei que era estresse do trabalho. E sua esposa? Como ela reagiu a esses sintomas? Ela parecia preocupada, Eduardo disse, e havia amargura em sua voz. Ou pelo menos fingia estar. Marcava consultas com psicólogos, dizia que eu estava trabalhando demais, que precisava relaxar. Nunca sugeriu que eu procurasse um médico clínico. Isso foi intencional? Perguntou a promotora. Claramente. Ela queria que eu atribuísse os sintomas a causas emocionais, não físicas. Assim, ninguém descobriria o veneno até ser tarde demais. A defesa tentou quebrar o testemunho de Eduardo, sugerindo que ele era um marido controlador, que Bianca se sentia sufocada. Senhor Castro, o doutor Figueiredo, advogado dela, perguntou com voz oleosa. É verdade que o senhor controlava todas as finanças do casal? Não, Eduardo respondeu firmemente. Nós tínhamos contas conjuntas e contas separadas. Ela tinha acesso a dinheiro. Aliás, ela roubou R$150 mil de mim de uma dessas contas conjuntas. Roubou ou usou dinheiro que era legalmente dela também? Roubou, Eduardo insistiu, porque mentiu sobre onde o dinheiro ia. Disse que estava investindo num negócio, mas na verdade transferiu tudo para seu amante em São Paulo. Um murmúrio percorreu a sala. O juiz bateu o martelo pedindo silêncio. Sem mais perguntas. O advogado de defesa recuou, percebendo que estava piorando a situação. Então foi minha vez de testemunhar. Contei exatamente o que vi naquele dia no hospital. Bianca injetando algo no soro de Eduardo, sua expressão de pânico quando me viu, como tentou me impedir de chamar a polícia.
Dona Regina, a promotora perguntou, a senhora tinha alguma suspeita antes daquele dia? Não exatamente suspeita, admiti, mas sentia que algo estava errado. Eduardo estava definhando diante dos meus olhos, e Bianca controlava tudo. Decidia quando ele podia receber visitas, isolava-o. Achei que era zelo excessivo, mas no fundo, meu instinto de mãe dizia que havia algo mais. E foi esse instinto que a levou a ir ao hospital mais cedo naquele dia? Sim. Meu compromisso foi cancelado e algo me disse para ir ver meu filho. Hoje sei que foi a providência divina me colocando ali naquele momento exato. O momento mais impactante do julgamento foi quando Rafael testemunhou. Ele entrou usando o uniforme da prisão, claramente arrependido e nervoso. Sua delação foi brutal para a defesa de Bianca. Senhor Mendes, a promotora começou. Como o senhor conheceu a ré? Éramos namorados há 15 anos, Rafael explicou. Nos separamos, mas nunca perdemos contato completamente. Há 2 anos, ela me procurou dizendo que tinha se casado com um homem rico, mas que ele não a tratava bem financeiramente. Isso é mentira! Bianca gritou da mesa de defesa. Seu advogado a silenciou rapidamente. Continue, incentivou a promotora. Ela disse que queria se livrar dele, mas de uma forma que parecesse acidente ou doença natural. Me perguntou se eu, como farmacêutico, conhecia alguma substância que pudesse fazer isso. E o senhor concordou em ajudá-la? Rafael abaixou a cabeça envergonhado. Sim, eu ainda tinha sentimentos por ela. E ela prometeu que ficaríamos juntos depois, que usaríamos o dinheiro para começar uma vida nova. Forneci o arsênico e instruções de como administrá-lo em doses que não levantariam suspeitas imediatas. E vocês planejaram o que fariam após a morte do senhor Castro? Sim. Eu viria para Aracaju após um período respeitoso de luto. Nos casaríamos. Usaríamos o dinheiro do seguro de vida e da herança dele para abrir uma rede de farmácias no Nordeste. A promotora então reproduziu as gravações. A voz de Bianca encheu o tribunal, fria e calculista, rindo sobre como Eduardo confiava nela, planejando cada detalhe de seu assassinato. Vi membros do júri fazerem caras de repulsa. Uma das juradas estava visivelmente chorando. Eduardo manteve o rosto impassível, mas segurei sua mão sob a mesa e senti como tremia. A defesa tentou argumentar que Rafael era o cérebro da operação, que manipulara Bianca, mas as gravações provavam o contrário. Era claramente ela quem iniciava as conversas, quem pressionava por um cronograma mais rápido, quem demonstrava frieza. Quando Bianca finalmente testemunhou em sua própria defesa, foi desastroso. Ela tentou chorar, tentou parecer arrependida, mas era falso demais. Sua história mudava constantemente, contradizia as evidências. O júri claramente não estava convencido. Eu amava meu marido, ela disse, mas soou vazio. Então por que há gravações suas dizendo que odiava fazer sexo com ele? Perguntou a promotora. Por que chamá-lo de idiota? Por que planejar sua morte com seu amante? Bianca não tinha resposta. O julgamento durou 5 dias exaustivos. Cada noite, eu voltava para casa mentalmente esgotada, revivendo os horrores que meu filho sofreu. Eduardo, surpreendentemente, manteve-se forte durante todo o processo. Era como se testemunhar, ver Bianca ser desmascara publicamente, trouxesse algum tipo de catarse. No último dia, ambos os lados fizeram seus argumentos finais. A promotora foi magistral. Ela resumiu todas as evidências, traçou uma linha clara de premeditação e intenção, mostrou como Bianca não demonstrava nenhum remorso genuíno. Este não é um caso de paixão descontrolada, ela concluiu, apontando para Bianca. É um caso de ganância fria e calculada. A ré via seu marido não como pessoa, mas como obstáculo entre ela e o dinheiro que desejava. Ela planejou com seu amante assassiná-lo lentamente, torturosamente, enquanto fingia ser esposa dedicada. Quantas noites ela dormiu ao lado dele, sabendo que estava envenenando-o? Quantas vezes ela olhou em seus olhos e mentiu sobre seu amor, enquanto aumentava a dose de veneno? Esta mulher merece a sentença máxima que a lei permite. O advogado de defesa tentou apelar para a emoção, pintando Bianca como vítima de circunstâncias, de um casamento infeliz, de pressões psicológicas, mas suas palavras soaram vazias comparadas ao peso das evidências. O júri se retirou para deliberar. Nós esperamos numa sala privada, Eduardo, eu e o Dr. Henrique.
As horas se arrastaram como dias. Tomamos café que estava frio, comemos sanduíches que não tinham gosto. Eduardo olhava pela janela, perdido em pensamentos. Em que você está pensando, filho? Perguntei baixinho. Em como posso confiar de novo, ele respondeu. Depois de tudo isso, como posso olhar para alguém e acreditar que o que mostram é real? O tempo vai curar, Eduardo, o advogado disse. Vai ser difícil, mas você vai superar isso. Não sei se quero superar, Eduardo murmurou. Se superar significa esquecer o quanto fui idiota. Você não foi idiota, insisti. Você foi um homem bom que confiou em alguém que não merecia. Isso não é fraqueza, é humanidade. Depois de 4 horas de deliberação, fomos chamados de volta ao tribunal. O júri havia chegado a um veredicto. Meu coração batia tão forte que achei que todos pudessem ouvi-lo. Eduardo estava pálido, as mãos entrelaçadas tão apertadas que os nós dos dedos estavam brancos. O juiz Meireles pediu que todos se levantassem. O porta-voz do júri, um homem de meia idade com expressão séria, ficou de pé, segurando um papel. No caso do Estado contra Bianca Castro, sua voz ecoou no tribunal silencioso. Acusação de tentativa de homicídio qualificado, o júri encontra a ré culpada. Soltei o ar que estava prendendo. Eduardo fechou os olhos, o alívio visível em seu rosto. Ouvi Bianca soltar um grito abafado, seu advogado colocando a mão em seu ombro. Na acusação de associação criminosa, continuou o porta-voz. Culpada. Na acusação de fraude financeira. Culpada. 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 Culpada em todas as acusações. O juiz Meireles bateu o martelo. A ré será sentenciada em 1 semana. Até lá, permanecerá sob custódia. Quando levaram Bianca algemada, ela olhou para Eduardo uma última vez. Não havia mais a máscara de arrependimento que tentara manter durante o julgamento. Apenas ódio puro em seus olhos. Ódio por ter sido pega, por ter falhado, por ter subestimado a atenção de uma mãe protetora. Do lado de fora do tribunal, fomos cercados por repórteres, mas agora eram diferentes. Não mais céticos ou especulando sobre os 2 lados da história. Agora queriam ouvir a história da vítima que sobreviveu e da mãe que salvou seu filho. Eduardo deu uma breve declaração. Justiça foi feita hoje. Espero que meu caso sirva de alerta para outros, que prestem atenção aos sinais, que confiem em seus instintos e que nunca subestimem o poder do amor de uma mãe. Olhou para mim ao dizer isso e abraçou-me forte. Choramos ali, na frente das câmeras, sem nos importar com quem estava vendo. 1 semana depois, voltamos para a sentença. Esperávamos que o juiz fosse rigoroso, mas o que ele disse superou nossas expectativas. Bianca Castro, o juiz Meireles começou, sua voz grave e solene. Raramente vi, em meus 30 anos de carreira, um crime tão frio e calculado quanto o que você cometeu. Você não agiu por paixão, raiva ou desespero. Agiu por pura ganância. Durante meses, você envenenou sistematicamente seu marido, um homem que te amava e confiava em você, enquanto planejava seu funeral e como gastar seu dinheiro. Bianca permaneceu imóvel, o rosto uma máscara inexpressiva. Você não mostrou remorso genuíno. Até hoje, continua culpando outros por suas escolhas. Isso demonstra periculosidade e alto risco de reincidência. O juiz ajeitou os óculos e leu da sentença. Pelos crimes de tentativa de homicídio qualificado, associação criminosa e fraude, eu a sentencio a 28 anos de reclusão em regime fechado. Você será elegível para a progressão de regime após cumprir 2/3 da pena, desde que demonstre comportamento exemplar. 28 anos. Bianca teria 60 anos quando saísse. Sua vida, como a conhecia, acabara. Ela finalmente reagiu, caindo de joelhos e soluçando. Mas não eram lágrimas de remorso. Eram lágrimas de autocompaixão, de raiva por suas consequências. Quanto a Rafael, ele recebeu 15 anos devido à delação premiada. Mas perdeu seu registro como farmacêutico, sua reputação, tudo. Saímos do tribunal sentindo uma mistura de alívio e tristeza. Justiça foi feita, mas não apagava o trauma vivido. Acabou, Eduardo disse simplesmente. Mas ambos sabíamos que, de certa forma, estava apenas começando. Começando o processo de cura, de reconstrução, de aprender a confiar novamente. 6 meses depois do julgamento,
A vida lentamente começou a retomar alguma normalidade. Eduardo vendeu a casa onde morara com Bianca, como prometera. Comprou um apartamento novo no bairro Atalaia, com vista para o mar, cheio de luz. Ele dizia que precisava de um lugar sem memórias ruins, onde pudesse recomeçar. A construtora estava prosperando novamente. Os clientes que o abandonaram durante o escândalo voltaram, envergonhados por terem duvidado. Novos contratos apareceram. Eduardo contratou um sócio, um amigo de faculdade chamado Marcelo, e dividiu a carga de trabalho. Aprendeu que não precisava controlar tudo sozinho. Aprendi que é importante ter pessoas em quem confiar. Ele me disse num domingo, durante nosso almoço semanal que retomamos. Mas também aprendi a não confiar cegamente. É um equilíbrio delicado. Quanto ao dinheiro que Bianca roubou, conseguimos recuperar grande parte. A farmácia que Rafael abrira com aqueles recursos foi vendida, e os R$ 150 mil voltaram para Eduardo. Não era só sobre o dinheiro, ele explicou. Era sobre justiça, sobre corrigir o que foi roubado dele. Eduardo começou a fazer terapia, trabalhando através do trauma de ter sido envenenado por alguém que amava. O psicólogo disse que seria um processo longo, que as cicatrizes emocionais levariam anos para sarar. Mas meu filho estava comprometido com a cura. Não vou deixar ela vencer destruindo o que restou da minha vida, ele declarou com determinação. Ela já levou meses da minha saúde, minha paz, minha confiança. Não vou dar a ela mais nada. Quanto a mim, também fiz terapia. Descobri que carregava culpa tremenda. Culpa por não ter percebido antes, por não ter protegido meu filho melhor, por ter aceitado Bianca na família quando meu instinto dizia que algo estava errado. Você salvou a vida dele, minha terapeuta me lembrava constantemente. Você confiou em seu instinto quando importava. Pare de se culpar pelo que não pôde controlar. Aprendi a aceitar que fiz o melhor que pude com as informações que tinha. Ninguém espera que a nora seja uma envenenadora. Essas coisas acontecem apenas em filmes e livros, certo? Exceto que não. Acontecem na vida real também. 1 ano após o julgamento, recebi uma carta. Era de Bianca, da prisão. Fiquei tentada a jogá-la fora sem ler, mas a curiosidade venceu. Nela, Bianca finalmente admitia tudo. Não para pedir perdão. Ela deixou claro que nunca pediria, mas para explicar, com sua lógica distorcida, por que fez o que fez. Ela escreveu sobre crescer pobre, sobre ter que trabalhar duro por tudo, sobre ver pessoas como Eduardo nascendo em famílias estáveis, com oportunidades que ela nunca teve. Eu quis ter o que ele tinha sem ter que esperar anos para construir, ela escreveu. Achei que merecia um atalho, cometi um erro. Erro. Ela chamou de erro planejar e executar o assassinato de seu marido. Mostrei a carta a Eduardo. Ele a leu em silêncio, depois a rasgou. Ela ainda não entende, ele disse. Ainda acha que o problema foi ser pega, não o ato em si. É uma sociopata, mãe. Sempre foi. Sempre será. Queimamos a carta juntos, transformando-a em cinzas. Era simbólico, uma forma de deixar ir aquele capítulo final de dor. Eduardo eventualmente começou a namorar de novo. Foi difícil para ele, abrir-se para alguém novo. A primeira mulher que levou para me conhecer, Ana Paula, era professora de matemática, gentil e paciente. Eles namoraram alguns meses antes dele terminar, dizendo que não estava pronto. Fico procurando sinais, ele me confessou. Analisando cada palavra, cada gesto, me perguntando se é real ou manipulação. Não é justo com ela. O tempo vai fazer isso melhorar, garantia ele. Você vai aprender a confiar de novo. E, eventualmente, ele aprendeu. 2 anos após o julgamento, Eduardo conheceu Juliana, uma arquiteta que trabalhava ocasionalmente com sua construtora. Ela sabia da história dele. Era impossível não saber. Tinha sido notícia nacional, mas não o tratava como vítima. Tratava-o como ser humano completo, com passado complicado, mas com futuro pela frente. Ela é diferente, mãe. Eduardo me disse quando a trouxe para jantar. É autêntica, não usa máscaras. E de fato era. Juliana era direta, honesta até a franqueza, trabalhadora e independente. Não precisava do dinheiro de Eduardo. Tinha sua própria carreira de sucesso. Ela o amava por quem ele era, não pelo que ele tinha. Quanto a mim, encontrei propósito em ajudar outras pessoas. Comecei a dar palestras em grupos de apoio sobre violência doméstica, explicando que abuso não é sempre físico. Compartilhava minha história de como salvei meu filho confiando no instinto maternal.
Prestem atenção aos sinais, eu dizia em cada palestra. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Confiem no instinto de vocês. Não deixem educação ou medo de parecer paranoico impedi-los de investigar. É melhor estar errado e envergonhado do que certo e enlutado. Minhas palestras tocaram muitas pessoas. Recebi cartas de mães agradecendo por dar voz às suas preocupações, de mulheres que finalmente tiveram coragem de deixar relacionamentos abusivos, de famílias que aprenderam a prestar mais atenção aos entes queridos. Em outubro de 2027, no aniversário de 3 anos desde aquele dia fatídico no hospital, Eduardo e Juliana anunciaram seu noivado. O casamento foi marcado para o ano seguinte, uma cerimônia simples na praia, apenas família e amigos próximos. Nada ostensivo, nada de exibição de riqueza. Apenas 2 pessoas celebrando amor genuíno. Você aprova, mãe? Eduardo me perguntou segurando minha mão. Completamente, respondi com lágrimas nos olhos. Ela é perfeita para você. No casamento, Eduardo me deu uma homenagem especial. Em seu discurso, ele falou sobre segundas chances, sobre sobrevivência, sobre o poder do amor maternal que literalmente salvou sua vida. Minha mãe me deu vida 2 vezes, ele disse, olhando diretamente para mim. Uma quando nasci, e outra quando ela confiou em seu instinto e me salvou de morrer nas mãos de alguém que jurei amar. Tudo que sou hoje, devo a ela. Não houve olho seco na plateia. Bianca ainda está na prisão, cumprindo sua sentença. Segundo o advogado, ela se tornou modelo de comportamento problemático, envolvendo-se em brigas, tentando manipular guardas. Não mostra sinais de reabilitação. Provavelmente cumprirá a sentença inteira. Rafael saiu há 1 ano em livramento condicional após cumprir 1/3 da pena. Mudou-se para o interior, trabalha como atendente em uma farmácia de pequena cidade, usando nome artístico. Sua vida acabou de forma diferente, não atrás das grades, mas marcado para sempre pelo crime que cometeu. Hoje, quando olho para Eduardo, vejo um homem que sobreviveu ao inimaginável e emergiu mais forte. Ainda tem dias difíceis, momentos onde as memórias assombram, mas são cada vez menos frequentes. Ele construiu uma vida nova, autêntica, baseada em confiança real e amor genuíno. E eu aprendi que o instinto maternal é mais poderoso do que imaginamos. Aquele sentimento inexplicável que me fez ir ao hospital mais cedo naquele dia salvou a vida do meu filho. Se tivesse ignorado, se tivesse sido apenas 5 minutos mais tarde, esta história teria terminado muito diferente. Então esta é minha mensagem final para vocês, que acompanharam nossa jornada. Confiem nos seus instintos. Se algo parece errado, investiguem. Façam perguntas. Não tenham medo de parecer exagerados ou paranoicos. Proteção nunca é exagero. Amor vigilante nunca é paranoia. Meu filho está vivo hoje porque eu prestei atenção, porque eu confiei naquele sentimento na boca do estômago que dizia que algo estava errado. E espero que, se algum de vocês estiver numa situação similar, façam o mesmo. Salvem aqueles que amam. Não deixem que predadores disfarçados de anjos destruam suas famílias. A história de Eduardo é de sobrevivência, traição, justiça e, finalmente, recomeço. É prova de que mesmo nos momentos mais escuros, quando tudo parece perdido, há esperança, a cura, a vida após o trauma. E às vezes, tudo o que precisamos é de uma mãe atenta que chegue 5 minutos mais cedo. Se você chegou até aqui, muito obrigada por acompanhar nossa história. Ela não foi fácil de viver e certamente não foi fácil de compartilhar. Mas, se ajudar uma única pessoa a prestar atenção, a confiar no instinto, a salvar uma vida, terá valido a pena. Deixe seu like se esta história tocou você. Se inscreva no canal para mais histórias reais de superação e justiça. E me conte nos comentários de onde você está assistindo e que horas são aí. Gosto de saber que pessoas ao redor do mundo estão conhecendo nossa jornada. Que Deus abençoe a todos vocês. E lembrem-se, o amor maternal é a força mais poderosa do universo. Nunca subestimem o que uma mãe é capaz de fazer para proteger seu filho. Até a próxima história.